Olá galera, tudo bem com vocês? Bom gente, espero que vocês assistam esse vídeo até o final, tá certo? Aqui vou dar uma breve explicada sobre um fato que aconteceu com uma parte da população mundial, não é? Em que pessoas sofreram um regime. Pessoas, seres humanos, foram escravizadas por outros seres humanos e a partir desse período de escravidão passou também por um processo de discriminação. E até hoje boa parte dessa população, desses seres humanos são, digamos que, discriminados. Muitos sofrem, chegam a ir para a cadeia ou morrem ou são discriminados, tá certo? Que é a população negra, não só a população negra no Brasil, mas a população negra mundial. É como uma frase de uma escritora que é muito famosa, que ela fala meio assim: eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados. Então, gente, esse conteúdo é bastante pertinente. E no final eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade relacionada a isso, uma atividade de artes, tá certo? E eu vou mostrar um pouquinho do processo que levou o povo negro, desde o período em que eles foram escravizados, tirados da África, desde o século XVI, que os portugueses tiravam os povos africanos, tiravam esses povos do continente africano, traziam para o Brasil para serem escravizados, para trabalhar desde nos engenhos de açúcar, nas plantações de açúcar, trabalhar nas plantações de café e entre outras. Tá certo? Então, em meados do século, não no início não, em meados do século XVI, ali em 1560, 1570, iniciou-se o processo de migração, das migrações negreiras, que foram trazidos as primeiras embarcações de africanos para terras americanas, tá certo? E a população negra passou por um processo de escravidão, sofrendo e tudo. E principalmente no Brasil eram submetidos a violências extremas, a coisas que subhumanas, não é? A gente já estudou esse processo. Agora vou passar para vocês algumas leis que levaram com que essa população que foi escravizada, esse povo que foi escravizado, lutaram para a sua absolução, por sua abolição, tá certo? Por sua abolição, e também lutar por direitos iguais. Por quê? Independente da cor da pele, somos todos iguais, porque somos todos seres humanos e viemos do mesmo lugar. Em 1837, gente, foi votada a primeira lei. Foi uma lei que... Sabe qual era essa lei? Os negros não podiam entrar em escola, não podiam estudar. Em 1850, foi votada outra lei, a Lei das Terras, em que negros não podiam ser proprietários de terra. Em 1871, aí, já do ano 1871, foi votada uma lei em que todos os negros, que era a lei do ventre livre, todos que nascessem a partir daquele momento seria livre, independente de cor, gênero, raça. Em 1885 foi a lei do sexagenário. A pessoa que chegasse aos 60 anos, ela tinha o direito à liberdade. Só que os negros, por ser submetido a um processo de trabalho forçado, muitas vezes não chegavam nem aos 50.
E em 1888 foi assinado pela princesa Isabel a lei da abolição da escravatura. Depois de 388 anos de escravidão, gente. Depois de 388 anos de escravidão. E foi assinado a abolição, só que sem ganhar nenhum direito, sem ter nenhuma assistência. Simplesmente os senhores de fazenda os expulsaram das fazendas e eles se tornaram uma população, a população negra se tornou uma população marginalizada. Em 1890, aí já foi criada uma lei, olha, a lei dos vadios. Que lei era essa? Lei de vadios e capoeira. Os que perambulavam pelas ruas sem trabalhar ou residência comprovada iriam para a cadeia. Eram mesmo livres? Será que esses negros eram livres? Se eles foram expulsos das suas fazendas, não tinham direito a trabalho, não ganharam terra, não ganharam nada. E em menos de 2 anos, eles iam buscar a casa, mas muitos não conseguiram. Aí foi criada uma lei que quem perambulava pelas ruas eram presos. Aí, em 1968, foi criada a lei do boi. Lei de cotas. Não foi para negros. Foi para filhos de donos de terras que conseguiam vaga em escola técnica e nas universidades. Em 1988, gente, 100 anos depois, é que foi feito, depois da abolição, 100 anos depois da abolição da escravatura, com a Constituição de 88, a nossa última Constituição, aí foram necessários 488 anos para ter uma Constituição que dissesse que o racismo era crime. Que racismo, pessoas que cometem racismo merecem ir para a cadeia. Certo? Na maioria das ocorrências se minimizam o racismo enquanto injúria racial e nada acontece. Certo? Então hoje o racismo é crime, mas é muito comum acontecer. Acontece em estádios de futebol, como ocorreu com o jogador Tinga, com o jogador Aranha do Santos. Acontece como aconteceu com o fato que ocorreu nos Estados Unidos. 4 policiais brancos com o joelho no pescoço de um cara que já estava algemado. Certo? E ali o cara chegou a morrer. O cara pedindo até pela mãe dele, ele pedindo pelo amor da mãe dele para que eles o soltassem, mas não soltaram. Então, gente, a gente pode analisar que, independente de qualquer coisa, até hoje existe o racismo. Mas nós devemos lutar contra esse racismo, devemos lutar contra pessoas racismo e mostrar que o racismo ele é um crime, que somos todos seres humanos, que viemos todos do mesmo lugar. Que a gente, ao analisar nas aulas de história, a gente vê que o fóssil mais antigo foi encontrado aonde? Na África. Então todos viemos de um mesmo continente, do continente africano, e foi migrando para a Ásia, Europa, aí até a América, certo? Nem preto nem branco, minha raça é humana. Racismo é uma forma de violência. Diga não ao racismo. Certo, gente? E essas são algumas imagens que eu coloquei para vocês. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam desenhos ou façam fotos de vocês, como exemplo, como essa, mas com as mãos de vocês. E colocando tipo uma campanha contra o racismo. Diga não ao racismo, racismo não. A Escola Raiz de Luz é contra o racismo, certo? E vocês me enviem. Vocês podem fazer desenho
podem tirar fotografia e fazer colagem, certo? Para postar nos status de vocês, colocando não ao racismo, se você achar que ficou bom. E me enviarem isso que vocês fizerem, tá certo?